Galera, o Kafka venceu o Kaiju número 9, só que o vilão estava escondendo sua última carta na manga, o Kaiju número 3, que deixou até o Kaiju Parasita com medo. Quer saber tudo o que aconteceu no melhor capítulo de Kaiju número 8 até aqui? Então vamos nessa. O capítulo 113 começa com o núcleo do Kaiju número 9 sendo despedaçado pelo golpe final do Kafka, que diz que aquela batalha tinha acabado. No QG, um operador fala que o núcleo tinha sido mesmo danificado. E se liga nesse detalhe porque eu vou trazer um vídeo semana que vem, contando direitinho como o Kaiju número 9 vai virar uma arma numerada e será usado pela mina, porque o seu núcleo não foi totalmente destruído aqui. Kafka diz que aquele era o fim do vilão, mas o Kaiju número 9 fala que eles iriam parar para conversar um pouco. E na hora eu pensei, agora tu quer conversar, né, malandro? De repente, o Kaiju número 8 aparece em uma época antiga em um campo de batalha, com dezenas de samurais massacrados no chão. Nessa hora, eu confesso que fiquei muito feliz, porque eu já imaginava o que ia acontecer. Finalmente o Naoya Matsumoto ia explicar quem era aquele samurai antigo, que eu costumo chamar aqui de samurai número 8, aquele mesmo que apareceu para o Kafka, lá em seu treinamento com Soshiro. E isso realmente aconteceu, pelo menos em parte. Kafka fica confuso e sem saber onde estava, se perguntando se estava dentro do Kaiju número 9. Ele então começa a procurar pelo vilão, imaginando que ele ainda não tinha sido derrotado, mas de repente ele vê aos seus pés algo bem familiar, a máscara de um samurai. O protagonista fala que já tinha visto aquela máscara antes, em algum lugar, mas antes que ele possa lembrar, aparece atrás dele uma versão menor do Kaiju número 9, tipo Kid Buu lá de Dragon Ball, o que deixa ele totalmente sem reação. O vilão fala que achava que era só coincidência, o Kaiju número 8 ter aparecido na frente dele antes, depois que ele deixou o Reno com mais furos que queijo suíço, mas depois que ele sentiu aquilo vindo de dentro do seu inimigo, quando ele atingiu seu modo Berserk, e aqui ele deve estar falando da vontade insana de cancelar CPFs Kaijus que o Kaiju Parasita tem, o vilão percebeu que esse momento seria inevitável. Provavelmente, o Kaiju número 9 está falando de um embate entre eles, dando a entender que isso já tinha acontecido no passado, ou seja, é exatamente como eu falei nesse vídeo aqui, onde eu explico mais sobre a verdadeira origem do Kaiju Parasita. Kafka, sem entender nada, pergunta o que o vilão queria dizer, enquanto o Kaiju número 9 se pergunta como ele não conseguia lembrar daquele lugar. Meu palpite é que aquele lugar é exatamente o mesmo onde foi construído aquele templo sagrado, do qual Kafka visita com Soshiro para um treinamento, mas talvez o número 9 esteja se referindo a outra época, onde o Kaiju Parasita infectou outra pessoa e lutou contra ele até os dois caírem, naquele mesmo local. Kaiju número 9 fala que talvez o Kafka não tivesse se conectado totalmente ainda com o Kaiju Parasita, e por isso ele não conseguia lembrar. Isso é uma referência direta ao processo de kaijutização do Kafka, pois basta lembrar que cada vez que ele se transforma no Kaiju número 8, seus órgãos são convertidos em órgãos kaijus, e eventualmente ele vai acabar se transformando totalmente em um kaiju em um futuro próximo. Na página seguinte, o vilão revela algo interessante, que o poder absurdo mostrado pelo Kafka antes, no modo Berserk, talvez seja porque o kaiju dentro dele ainda guarda rancor daquela época, ou seja, cada vez mais vai se confirmando a teoria que eu expliquei lá naquele vídeo, que o Kaiju número 9 acabou com alguém que o samurai número 8 amava, e tomado pela dor e vingança, ele usou todos os poderes disponíveis do Kaiju Parasita para acabar com ele. Se isso se confirmar mesmo, e tudo indica que sim, o Kaiju número 9 e o Kaiju número 8 estão fadados a se enfrentarem pelas eras, tipo como aconteceu com Naruto e Sasuke, que são a reencarnação de Ino e Ashura. Kafka fala para o Kaiju número 9 parar de dizer coisas sem sentido, senão ele iria golpear ele mais uma vez, já que parecia que o bicho ainda não tinha sido derrotado, mas o vilão responde que ele estava enganado, pois o seu último golpe tinha sim acabado com ele. Não existiam mais truques, mais cartas na manga, pois o protagonista tinha vencido. Kaiju número 9 fala que em pouco tempo ele iria desaparecer, logo suas esperanças e a sua vontade iriam sumir, dando a entender que o Kafka tinha conseguido pôr um fim naquele ciclo de lutas entre eles, e que o monstro dentro dele finalmente tinha tido sua vingança. Kaiju número 9 fala que mesmo com sua derrota, aquela guerra tinha sido divertida, pois os humanos superaram cada obstáculo criado por ele, ultrapassando suas expectativas. Nessa hora, vemos uma imagem do diretor Isao, que ajudou a vencer o vilão no capítulo passado, o Soshiro, que não só venceu o Kaiju número 10, como se fundiu a ele, o Gen Narumi, que conseguiu evoluir a habilidade de previsão do Kaiju número 1, a Mina, que se mostrou bem mais forte do que o vilão pensava, ajudando a combater ele na batalha final, o Leno, que chegou a dominar o Kaiju número 6, que até então era incontrolável, e a Kikoru, que usando o traje da sua mãe, foi capaz de derrotar sua inimiga natural, a Kaiju número 15. Então, de certa forma, todos eles se superaram nessa guerra, e eu acredito que isso tudo foi por causa da derrota do diretor Isao, que impulsionou ainda mais a evolução dessa geração. Só que isso também é um detalhe que só aparece lá em Kaiju número 8 B-Side, que eu também tô trazendo análises aqui no canal. Então, para saber muito mais da lore de Kaiju número 8, confere aí essa playlist que tá bem bacana. Kaiju número 9 lamenta, dizendo que queria ter vivido mais, aprendido mais, para assim se aproximar ainda mais dos humanos. E aqui fica bem claro que no fim, o maior Kaiju de todos desejava se tornar um humano, pois na minha visão, apesar dele achar esses seres frágeis, ele admirava a capacidade deles de se adaptar, coisa que ele emulou com perfeição até onde pôde. Kafka pede para o vilão parar de mentir, pois ele estava vivo bem na sua frente, mas o Kaiju número 9 dá a entender que tudo aquilo não passava de uma visão, como aquela de Paris tomada por Kaijus, onde ele mostrou como seria o futuro caso ele dominasse a Terra. Kafka percebe que tinha uma aura assustadora vindo de dentro do Kaiju número 9 e pergunta ao vilão
então o que era aquilo. E dá pra ver que vem a coisa grande por aí, porque o Kaiju Parasita dentro do Kafka treme na base e começa a repetir aquela velha frase dele: mata Kaiju. O vilão fala que aquilo estava se libertando contra a sua vontade e que isso era inevitável, pois como seu núcleo tinha sido atingido, o equilíbrio também tinha se perdido. Kaiju número 9 fala que iria se tornar uma besta irracional e só pensa em destruição. Assustado, o Kafka pergunta o que o vilão era, mas logo lembra da mina, quando ela disse antes que existiam centenas de Kaijus absorvidos dentro do Kaiju número 9. E na hora eu pensei, será que o Kaiju número 9 não é o vilão dessa história e esse tempo todo era ele que estava contendo esse mal do mundo? Pera lá que também não é bem assim. Pra mim, o fato do vilão ter esse tanto de Kaijus dentro de si não significa necessariamente que ele fez a limpa no mundo para tornar ele um lugar melhor. Ele apenas foi absorvendo esses monstros ao longo das eras e somando eles ao seu próprio poder. E agora que ele foi destruído, esses mesmos monstros vão pisar de novo na Terra para tocar o terror. É mais ou menos o que aconteceu com Ken Jaco, depois que ele foi derrotado pelo Yuta lá em Jujutsu Kaisen, liberando assim todas as maldições que estavam dentro do corpo do Geto. O problema é que aqui não temos a Rika para combater esses monstros, e Kafka e Mina já estão esgotados, o que é muito preocupante. Na página seguinte, vemos a Terra tremer, enquanto Kafka percebe que algo grande estava vindo. Kaiju número 9 finaliza sua participação na história, revelando que escondia dentro de si o maior e mais perigoso Kaiju de todos, apelidado pelos humanos de Mega Kaiju de Mereiki. E na mesma hora, o Kafka lembra daquela máscara no chão, e de onde tinha visto ela antes, que era justamente a máscara que aquele samurai de antes estava usando. Ou seja, tudo indica que esse monstro colossal, que muito provavelmente é o Kaiju número 3, pois o Soshiro dá a entender isso lá no capítulo 66, foi usado pelo Kaiju número 9 no passado para tocar o terror, tipo como o Nagato fazia com a estátua Gedo Mazou, e foi parado pelo samurai número 8, que tinha os poderes do Kaiju Parasita. Depois da batalha, quando os dois estavam esgotados, o Kaiju número 9 simplesmente absorveu os dois, prendendo eles dentro de si. Só que em algum momento, antes disso, o Kaiju Parasita conseguiu fugir do corpo do samurai, que estava acabado, e passou a procurar por um descendente dele, até que achou o Kafka muitos anos depois. A prova disso é que vemos o mesmo samurai dentro do Kaiju número 9, no momento em que ele tenta absorver a Mina Shiro. Inclusive nessa hora, a fala dele é muito interessante, pois ele diz que nem mesmo o mais experiente tinha escapado dele, e nem mesmo o mais forte. O detalhe é que aparecem duas figuras nessa hora, a imagem do diretor Isao e a desse samurai, respectivamente. Ou seja, esse cara, na visão do vilão, era o mais forte de todos, enquanto o Isao era o mais experiente. E com todo esse contexto mostrado aqui nesse capítulo, não tem como esse samurai mostrado na visão da Mina e na visão do Kafka não serem a mesma pessoa. O mesmo samurai que derrotou esse Kaiju primordial na era Meireki, o samurai número 8. Mas por que eu acho que essa nova ameaça é o Kaiju número 3? Isso é apenas um palpite meu, mas pelas falas do Soshiro sobre essa guerra de Meireki e o fato de não termos ainda informações sobre os Kaijus número 3, número 5 e número 7, me fazem acreditar que esse monstro que vazou do Kaiju número 9 é o mais antigo deles. Então, pela lógica, levando em consideração que em 1657 já existia uma força-tarefa de samurais que combatia Kaijus, é impossível que esse monstro não tenha sido classificado como um Kaiju numerado, já que ele dizimou a maior parte de Tóquio, como confirmado pelo próprio Soshiro. Inclusive, esse cataclisma de Meireki, mencionado pelo Soshiro e confirmado aqui pelo Kaiju número 9, foi baseado em um evento da vida real que aconteceu no Japão, chamado de Grande Incêndio de Meireki, que deixou 70% de Tóquio em chamas no passado. Além de ser bacana essa inspiração do Naoe Matsumoto para esse novo vilão e para esse cataclisma, esse detalhe ainda traz outra revelação interessante, que são os possíveis poderes do Kaiju número 3, que muito provavelmente são baseados no fogo, por causa do que aconteceu na vida real. Outro detalhe interessante é a aparência desse Kaiju primordial, que é como se fosse a junção de vários Kaijus colossais, então pode apostar que ele é bem forte, sendo que no momento não existe ninguém que possa bater de frente com ele, que com certeza vai acabar com a cidade inteira até que possa ser contido. Se bobear, somente todos os usuários de armas numeradas juntos que podem derrotar esse monstro, mas como eles estão todos esgotados, eu acho muito difícil que isso aconteça. Só que talvez ainda exista uma esperança. Se o Kaiju Parasita é o inimigo natural desse bicho, talvez o Kafka se sacrifique para poder parar ele, ativando todos os seus poderes, exatamente como o Samurai número 8 fez no passado. Mas como isso seria possível? A resposta pode estar na fala de antes do Kaiju número 9, quando ele pergunta se o Kafka não lembrava daquele campo de batalha. Se o Kafka de algum jeito conseguisse conectar com o antigo usuário do Kaiju número 8, do mesmo jeito que a Kikoru fez ao usar a arma numerada da sua mãe, talvez ele tenha acesso às memórias do seu antecessor, e assim ele pode descobrir como foi que o samurai antigo conseguiu derrotar o Kaiju número 3 antes, e impedir que o Japão inteiro fosse queimado. Só que para fazer isso, o preço vai ser alto, pois ele vai precisar entregar o seu corpo inteiro de uma só vez, para que o Kaiju Parasita possa dominar. O problema é que com isso, teremos dois monstros super fortes e descontrolados, enquanto destroem tudo ao seu redor, o que não deixa de ser épico, para quem lê o mangá. Outro ponto interessante é que o fato do Kaiju número 3 vazar do Kaiju número 9 pode indicar que o Isao Shinomiya também retorne, só que eu vou achar péssimo se isso acontecer. Primeiro, porque simplesmente ele é um humano, e talvez não resista à absorção do vilão de antes, e segundo, porque isso tiraria todo o peso da morte dele. E sinceramente, o arco do diretor já foi completado na história. Fazer ele voltar agora só faria ele se aposentar
aposentar e ficar de lado. Do mesmo jeito que aconteceu com a Tsunade lá em Boruto. Talvez ele até faça uma aparição temporária, mas vai ser apenas para se despedir da Kikoru, se desfazendo logo em seguida. O capítulo termina com o Kafka sendo atingido no peito pelo braço do Kaiju número 9, que tinha sido tomado pelo Kaiju número 3, enquanto a mina fica sem reação ao ver o seu boy perdendo a consciência. E que capítulo, meus amigos, que pra mim foi o melhor de todos até agora, pelo tanto de revelações que ele entregou. E é claro, o final épico com o protagonista se dando mal. Mas os meus palpites eu já falei quase todos. Agora eu quero saber de você. O que acha que vai acontecer agora? Deixa o seu comentário aí embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Kaiju número 8, porque eu vou trazer muito conteúdo ainda discutindo só esse capítulo. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!